E aí pessoal, a gente está aqui com o nosso técnico Ítalo. Ele vai começar um reparo aqui nesse notebook agora. E aí Ítalo, qual que é esse notebook? É um notebook Avel Titanium, ele não liga. Vou mostrar aqui mais ou menos o sintoma. Aperta o botão aqui, acende algumas coisas, está girando o cooler, estou sentindo, mas ele não está apresentando imagem. Já testei aqui algumas coisas básicas, tipo outras memórias e tal, porque tem outras memórias aqui, mesmo assim não apresentou imagem. Então, eu estou desmontando para iniciar a tentativa de reparo. E aí Ítalo, como estamos? Bom, eu vou ligar ele aqui para mostrar mais ou menos. Ele está com todas as tensões principais, apesar de não apresentar vídeo. Vou ligar aqui, deixa eu ligar o multímetro. Tá aqui o botão power na própria placa mesmo. Vou ligar, ó, acendeu. Vou mostrar aqui Aqui eu tô tendo alimentação no, provavelmente ali é GPU 3.3 ali, 1 volt, provavelmente é PCH. Eu acho que esse aqui nem tem esquema, a gente vai pelo... Esse aqui, 2,5, eu não sei dizer o que é, pode ser alguma coisa da bateria. Então esse notebook aqui, ele tem as tensões principais. 1.2, geralmente é alimentação de memórias. E mais importante ainda, eu vou medir a BIOS. Eu tenho alimentação, tenho os meus 3.3, que é a alimentação do chip BIOS. Vou desligar ele aqui. Tem alimentação, tenho todas as tensões principais. Então existe a chance desse equipamento estar com algum problema só de BIOS. Eu deixei algum flat, os flats aqui, porque esse flat aqui às vezes confunde, porque tem aqui conexão para ele também. Muito perigoso ligar errado isso aqui. Então eu já deixei aqui. Tirei uma foto, é bom tirar foto nesses casos. Vou fazer a regravação de BIOS desse equipamento. Vou fazer uma inspeção visual, mas eu não vi nada visualmente danificado aqui. Parece que a placa está ok. Então existe a chance de ser apenas a BIOS. Vou pegar uma versão de BIOS compatível com esse equipamento, gravar naquele chip lá e fazer os testes novamente. Torcer para que seja suficiente para ele voltar a funcionar. E aí Ítalo? Bom, aqui é o equipamento depois da regravação de BIOS, ele voltou a apresentar a imagem normalmente. A gente está aqui fazendo os testes principais nele, testamos o principal aqui, teclado, touchpad, esse tipo de coisa, tudo funcionando ok. Então tudo indica que o equipamento foi consertado com sucesso e depois dos testes vai estar pronto para ser liberado. O nosso técnico Ítalo está aqui com o equipamento. E aí Ítalo? Essa é uma placa de vídeo 1060, o cliente enviou outros também. Essa aqui ela não apresenta imagem, já deu pra ver aqui antes de abrir que ela está muito oxidada. Eu vou abrir ela aqui, torcer para nenhum parafuso espanar, porque geralmente quando eles enferrujam assim ele espana, aí fica difícil de tirar. Algumas até tem que danificar externamente a carcaça para conseguir tirar, mas esse não é o caso, infelizmente. Bom, aqui não tem sentido em testar mais, né? Pelo nível de oxidação dá para ver que quanto mais essa placa funcionar sem retirar essa oxidação, maior o risco é para a placa em si, para o chip. Então eu estou desmontando aqui, eu vou retirar todos os pontos de oxidação que eu encontrar, substituir os componentes que estão oxidados, que estão danificados, ou já está num estado bem feio, para ver que está verde aqui em alguns pontos, o
capacitor aqui tá, um lado dele tá escuro também. Depois de resolver essas coisas, eu vou fazer os testes e ver se restaurou tudo. Se caso não restaure, a gente continua a tentativa, mas não tem muito sentido eu testar uma placa oxidada por muito tempo. E aí, então? Bom, eu já fiz uma análise aqui. Dá pra ver que na entrada aqui, ó, PCI Express 12 volts, ele não está em curto, mas se a gente ver aqui, analisar esse componente, é um fusível, ele serve simplesmente para passar corrente de um lado para outro e se ocorrer algum curto, alguma oscilação de energia, ele tem um fio aqui que ele quebra para interromper essa conexão, fazendo assim com que não danifique mais por conta de um curto que foi gerado, porque dá pra ver até em outros vídeos que até eu mesmo gravei que tem estados que a placa chega que abre buraco de tanto que carboniza. Os fusíveis servem justamente para evitar esse tipo de coisa. Esse fusível ele tá aberto, ele não tem continuidade, ó. A gente encosta aqui, ele precisa de continuidade, então ele já sofreu esse processo de cortar, né? Aí dá pra ver que de um lado dele eu não tenho curto nem nada, mas do lado de cima aqui, ó, ele tá em curto. Como o fusível é colocado sempre em alguma fonte com tensão direta, então eu imagino que tem algum problema nesses 12 volts. Aqui é onde sobe os 12 volts do PCI Express. Então eu vou fazer a análise, vou medir esses componentes aqui, esses MOSFETs, vou medir toda a placa e retirar mais ainda os pontos de oxidação para tentar identificar o que está danificado aqui e fazer a substituição. Como estamos, Ítalo? Bom, eu tinha encontrado, né, aquele curto que saía desse fusível. Depois dele eu fiz uma limpeza, ainda está em curto, 2.7. Fiz a limpeza, fiz a verificação de todos os componentes que pareciam oxidados e tal. E eu não tinha encontrado visualmente qual que era esse curto. Também não encontrei nenhum componente que tivesse oxidado, medi todos os MOSFETs, fiz todas as medições em resumo. Não consegui encontrar a origem do curto, então eu passei já para a segunda etapa. O fusível, ele serve justamente, igual eu expliquei, para ele cortar a corrente antes de carbonizar a placa. Mas nem sempre ele consegue fazer isso. Ele é falho e às vezes acontece de carbonizar. O que aconteceu aqui foi o seguinte: eu vou injetar a tensão. Geralmente a gente injeta a tensão de pouquinho, mas nesse caso não tem necessidade, porque eu já encontrei aqui qual que é a origem desse curto e vou mostrar aqui, fica mais fácil de ver. É um curto que esquenta nessa parte superior da placa. Aqui, ó. Esquenta nessa parte superior, a gente pode ver o resto da placa, não tem mais nada que está esquentando fora do normal. E ele puxa toda a minha corrente, é porque eu coloquei pouco. Fiz uma análise ali, né, mais ou menos onde estava esquentando, aí assim que eu virei, identifiquei isso aqui. Isso aqui é uma área carbonizada dentro da PCB. Deixa eu ver se consigo. Isso é melhor? Essa área aqui foi carbonizada. Então, essa é a origem do curto, tá? E nesse caso aqui, como atingiu todas as camadas aqui, igual eu falei, às vezes acontece de dar buraco na PCB e tal. Essa aqui queimou todas as camadas, essa aqui não tem como a gente reparar. A gente poderia até tentar diminuir aqui, mas o caso aqui é bem mais grave quando atravessa toda a placa. Eu ainda vou tentar ver se dá uma raspada aqui para ver se tira esse curto, mas eu acho improvável que resolva. E ainda assim deve ter alguma trilha que perdeu o caminho aqui, que não vai chegar no destino. Então
como alternativa eu verifiquei se eu tinha alguma placa para utilizar esse chip. Existe a chance desse chip estar bom, a gente não tem como saber sem testar ele em outro PCB, mas no momento a gente ainda não tem uma PCB para testar esse chip. A gente vai ver se tem alguma outra opção, se em alguma outra unidade tem a PCB para testar o chip. Se for o caso, vai ser só pegar o chip e colocar em outra PCB que funcione. Eu tenho até aqui uma que tem um chip, que também é uma 1060, mas o chip é diferente, completamente diferente, mesmo sendo o mesmo modelo de placa, então não serviria para esse teste.